André Anelli, eu quero aproveitar que você está aqui também para falar sobre a lei orçamentária anual. Ela deve ser sancionada hoje pelo presidente da República? Exatamente isso, Evandro. O presidente Lula tem deixado aí para os últimos instantes, então, a sanção de algumas medidas, a exemplo da própria LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe a previsão, então, que seja feita a sanção até o dia de hoje, já terminando esse prazo para que essa medida seja sancionada. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou em relação a isso, mas, pelo que a gente tem apurado nos bastidores, essa sanção deve ocorrer ainda nessa segunda-feira, sim, já no término do prazo, então, para que ela não perca a validade. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Bom, temos dois assuntos importantes para tratar aqui com vocês: investimento para a indústria e a lei de diretrizes orçamentárias. Eu quero começar falando de orçamento, porque, pessoal, na semana passada, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele fez um alerta à equipe econômica do governo e à Comissão de Orçamento do Congresso de que a receita para 2024 estaria superestimada. E, neste caso, aponta um déficit de 55 bilhões de reais, o que pode fazer com que a meta de déficit zero seja descumprida, como já era esperado. Inclusive, o secretário executivo da Fazenda, o Dário Durigan, ele pontua que o orçamento foi fechado com equilíbrio de receita e despesas. A gente vai conferir e ouvir aqui o ponto crítico dos nossos comentaristas. Nós estamos muito confiantes com o que a gente tem sido feito. Todas as medidas foram aprovadas no ano passado, o orçamento está fechado com equilíbrio de receitas e despesas e esse é o plano de ação. É preciso preservar as grandes decisões do ano passado do Congresso que se refletiram numa peça orçamentária equilibrada. Esse ano a gente vai executar esse plano de ação definido pelo Congresso, perseguindo o cumprimento do orçamento, que permite um equilíbrio entre receitas e despesas. A questão de receita e despesa, assuntos que te interessam bastante, né, Gustavo Segré? E eu quero entender de você de que forma que esse alerta feito pelo Tribunal de Contas da União vai de encontro com aquilo que vocês já esperavam e, inclusive, comentaram aqui em outras edições do 3 em 1. Evandro, primeiro eu diria que temos que avaliar não somente o que virá 2024, sino o que aconteceu em 2023. Em teoria, o déficit ia ser, segundo o arcabouço fiscal, de 1% do PIB. Terminou sendo mais do que isso. Inclusive, os números gerais apontam que o déficit vai ser 233 bilhões de reais, isso incluindo os precatórios de 93 bilhões. Quer dizer que estamos aí em um déficit de 134, 135 bilhões de reais. Mas devemos lembrar que em 2022, mesmo que o Piperno critique esse número, foi superavitário, em 50 e alguma coisa de 55 bilhões. Quer dizer que o buraco entre um superávit de 55 com um déficit sem contar os precatórios de 134, 135, estamos falando de uma diferença muito grande, de uma coisa que estava positiva e passa a ser negativa. Se incluímos os precatórios, estamos agregando aí 233 como número final, bilhões de reais. E o TCU já está dizendo: ô governo, você está sendo muito otimista com o cálculo de receitas do ano que vem, desse ano 2024. Então, vai ser complexo porque, se for isso certo, o déficit desse ano 2024 já está em 0,8, quando deveria estar equilibrado. O governo não está preocupado com isso e vai precisar de muita maré forte para conseguir chegar ao equilíbrio, sobretudo porque já parte do governo está preocupado com a desaceleração de atividade econômica desse ano. Ô, Gustavo Segré, você acha que o governo vai precisar realmente de uma maré muito forte e positiva para conseguir assumir esse resultado e já sabendo que isso poderia não acontecer, inclusive com alertas que vêm do próprio Tribunal de Contas da União? A fala é o quê? Apenas política de que sim, é possível chegar lá ou sim, vamos continuar correndo atrás dessa meta que parece tão distante? É para o Piperno? É para o Piperno que eu estou perguntando. Não, que você Você falou Segré. Eu falei Segré? Falou. Se quiser, eu continuo. Caramba, elaborei uma pergunta tão boa que não falei o nome de quem eu ia mandá-la. É para você, Fábio Piperno. Veja, é muito difícil, quase que uma utopia, e a gente tem que ser sempre honesto com a nossa audiência e com as convicções. Que o governo alcance essa meta de déficit zero. Sim. Torço para que a minha avaliação esteja errada e o governo
alcance essa meta. Agora, eu diria para você o seguinte... Mas ele não pode ser realista de dizer que não vai alcançar. Mas ele ou ele não quer ser realista. Veja, ele tem que buscar, ele tem que trabalhar para isso. A gente não sabe o que vai acontecer até o fim do ano, mas ele tem que trabalhar para isso e certamente, se ele chegar no fim do ano e falar, puxa vida, eu queria de 0, mas foi 0,4, é óbvio que vai ser um resultado muito melhor que o de 2023, o que vai apontar, certamente, um esforço na direção do equilíbrio. Só que nesse caso ele não faz aumentar a cobrança sobre ele para o corte de gastos? Porque se fala, a gente está perseguindo, aí chega lá na frente, se ele não tomou todas as medidas de corte de gastos, as pessoas vão falar, bom, mas não alcançou porque você não cortou o Mas que corte de gastos estão falando? Então, daqueles que poderiam ser feitos. Então, mas ele não está cortando o gasto. Já te falo um que a gente falou na semana passada e a gente pode repetir aqui. Por exemplo, o governo já anunciou leilão de, por exemplo, 13 trechos de estrada. Sim, a gente vai falar disso ainda hoje. Então, vejam. Isso aí não é mas isso não é corte de gasto? Mas é claro, mas vem cá, então é o Espírito Santo que toma conta de manutenção de estradas, por exemplo? Mas isso é outra coisa, Piper. Aí é outra coisa. Não. Aí está gerando um aumento das receitas de complemento. Escuta, o ideal seria, vamos aumentar e vamos diminuir os gastos. São duas coisas. A estrada tem manutenção, ela tem gestão, tem um monte de coisa. Então, quando você faz uma concessão, você está abrindo mão de tudo isso. Então, você está deixando de ter esse tipo de gasto e você vai ter a arrecadação. Aliás, na capa do jornal O Globo de hoje, eles falam, inclusive, isso é um assunto de capa do Globo, uma expectativa de 170 e tantos bilhões de arrecadação com vários leilões em muitas áreas. Não é só isso. Então... veja, há também corte de gastos quando você enxuga benefícios, como foi feito o ano passado, que cortaram mais de 800 mil benefícios de pessoas que, aliás, usufruíam disso de forma irregular. Então, isso também é gastar um pouco menos. Agora, mesmo assim, é óbvio que você não vai chegar, para mim, né, enfim, pelo menos, a zerar essa conta toda. Agora, é preciso também ver como é que vai ser a atividade econômica desse ano, porque já tem, inclusive, alguns setores, economistas importantes, revendo previsões. Ontem, por exemplo, eu vi uma do Zé Roberto Mendonça de Barros, falou, opa, até por conta desses 93 bilhões que você citou, né, que estão chegando para muitas pessoas, quer dizer, é um dinheiro que vai voltar para a economia. Então, a consultoria dele, por exemplo, já prevê uma alta do PIB de 24 em 2,5%. Então, já tem muita gente que está rapidamente recalibrando algumas previsões que estavam, de fato, muito pessimistas para 2024. Luiz Felipe Dávila, as explicações trazidas aqui pelo Fábio Piperno convencem você de que o governo pode, então, estar no caminho certo? Ou esse otimismo não seria apenas uma ilusão ou algo muito distante? Acho que a água do Piperno tem um solvente da contabilidade da nova matriz econômica. Aí seria, se eu fosse, a nova matriz econômica da extrema-direita, que previa, por exemplo, recessão. A extrema-direita previa recessão em 23. E não aconteceu, né? Então eles erraram. Nova matriz econômica por duas coisas. Eles erraram e não admitem. Nova matriz econômica por duas coisas. Primeira coisa que você olha no orçamento é justamente que o próprio Tribunal de Contas da União, a gente não está falando Boletim Focus não, viu, Piperno? É o Tribunal de Contas da União, calcula que as receitas estão sobreestimadas em 19,2%. Pior que isso, o que eles ainda não conseguiram calcular é o crescimento da despesa pública, que vai ser muito acima do que está no orçamento. Por quê? Porque os aumentos dados agora são gastos correntes do governo e vai continuar aumentando. Inclusive porque, entre aspas, o ganho de eficiência no INSS, que vai derrubar o tampo da fila, vai aumentar ainda mais o custo. Então, assim, o que você tem nesse orçamento de cara que é um total absurdo? Você sobreestima as receitas e subestima o impacto dos gastos que foram dados pelo governo ano passado. Então, só isso já deixa lá o equilíbrio das contas públicas no além, né?
Aí tem lá o dinheiro, a privatização vai trazer dinheiro de alguma coisa e tal. O negócio é o seguinte, não tem a menor chance desse negócio ser equilibrado. E isso vai colocar enorme pressão no governo. Segundo ponto importante nessa história. E esse novo dinheiro de 300 bilhões que vai sair aí para esse novo projeto industrial, que é completamente equivocado, nós vamos discutir isso aqui no próximo assunto, mas é que é completamente equivocado a partir do ponto de onde ele sai. Os pressupostos ali são coisas que no passado só deram errado, não trouxeram nenhum ganho, a não ser escândalos. Escândalos de mau uso de verba pública, escândalos de corrupção e indústrias incapazes de competir no mercado internacional. Ou seja, o governo continua dobrando a aposta naquilo que deu errado na matriz econômica, que deu errado no plano da indústria, que deu errado na construção de refinaria. É uma coisa inacreditável. Parece que o governo pegou um caderninho assim, tudo que deu errado, dobrou a aposta para ver se vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo e vai comprometer a situação fiscal do Brasil no nível muito preocupante no fim de 2024. Fala, Gustavo Segré. Eu fico muito feliz que o Piperno e a turma do PT entenderam que concessões e privatizações faz bem. Isso é liberalismo. Isso é liberalismo. Não é de governo de esquerda fazer privatizações e concessões. E é maravilhoso, não é crítica, ao contrário. Parabéns. Mas esse valor entra uma única vez. Então, se vai queimar e vai ter que ver a projeção de agenda de pagamentos caso todas as agendas sejam cumpridas, porque tem que ver qual é o condicional do edital e se as empresas estão dispostas a pagar. Imaginemos que sim, dá 300 bi. Mas tem outra questão, que não está calculada, me parece, no ano que vem. Aumentou o percentual da dívida pública versus PBI. Exatamente. Quando você aumenta os títulos da dívida, você está aumentando os juros dessa dívida, que vai ter que ser pagos. Já estamos falando acima de trilhão, estamos falando de números muito, muito grandes. E aí você vê que tem um déficit previsto de arrecadação, uma diminuição da arrecadação, como muito bem mencionava Luiz Felipe Dávila, que tem a ver com um órgão do governo, não é uma auditoria interna, não é foco, não. O governo está dizendo, gente, vocês estão calculando errado as receitas, estão superestimadas. As despesas com certeza vão aumentar. Aí tem 300 bi, que agora estou ansioso esperando que o Evandro dê a largada para conversar sobre isso. Vamos falar. Dos assuntos industriais. E tem também 300 bi de déficit do INSS. É, exatamente. Então, é muita conta, muito buraco e pouco recurso. E outra coisa, rumo da Previdência crescendo, que é outra história, que também não está nessa conta aí. E esses 160 bilhões das privatizações, ainda, desses 160, 120 é do Ministério dos Transportes lá do Renan Filho. E aí tem que relicitar várias coisas que não andaram bem no passado para ver se tem apetite da iniciativa privada. Então não é que não, é tudo filé mignon, vai sair facilmente. Não é assim. E, de novo, o que é isso? Sinal de sobreestimar as receitas e subestimar os gastos. Isso em contabilidade, o Segré é especialista no assunto, é a primeira lição do que você não deve fazer numa contabilidade, que é sobreestimar receita e subestimar gasto. Isso é o que você não deve fazer. E é exatamente isso que está no orçamento. E a gente não pode esquecer uma coisa, Evandro, que nós já discutimos aqui no 3 em 1, dessa LDO do orçamento aprovado agora, hoje sancionado pelo presidente Lula, que metade do valor do orçamento é pagamento de juros e despesas financeiras. E isso vai crescer. Então a gente está dizendo que a gente só tem a outra metade para pagar todo o resto. Investimento e custeio da máquina e despesas com aposentadoria e tudo. E outra coisa, e que o Segré acabou de trazer, dessa metade do orçamento desse ano que vai ser gasto com despesas públicas, honrar os títulos do Tesouro, isso está aumentando esse ano. E também não está na conta do orçamento. Então, gente, é realmente inacreditável como essa contabilidade criativa vai colocar o Brasil novamente numa situação fiscal dramática em 2024. Fala, Fábio Piperno. Eu desconfio que estão misturando melancia com tomate aqui, mas vamos lá. Primeiro, ninguém falou que esse dinheiro de concessões de estradas, essas coisas todas, vão entrar tudo de uma vez agora. Dizendo que o pacote todo foi estimado
pelo jornal O Globo, acho que em 173 bilhões, porque inclusive eles consultaram vários editais, várias autoridades e tal, para chegar a esse cálculo, mas ninguém está dizendo que isso vai ser pago cash, agora, de uma vez. Segunda coisa, em relação aos gastos do INSS, que estão de fato aumentando, eles vão aumentar sempre, eles vão aumentar todo ano, porque cada vez tem mais gente se aposentando. Então, também não me consta que isso não tenha sido previsto. Está lá, inclusive a conta é deficitária, mas está lá. Terceira coisa, em relação a esse anúncio de hoje, dos tais 300 bilhões, também não me consta, e olha que eu li e ouvi esse negócio algumas vezes, que alguém tenha dito que isso tudo vai ser injetado na economia amanhã, ou até 31 de dezembro desse ano. Também não me consta isso. É até 2026. Isso, exatamente. A gente está falando em 3 anos, a gente está falando, né, num prazo muito maior. Então, tem uma série de variáveis nisso que a gente precisa acompanhar, claro, com um olhar atento, mas também para evitar projeções um pouco precipitadas.